Salve, salve galerinha, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Lembrando que filosofia é atividade reflexiva sim, mas também é importante que a gente possa conceituar, para que a gente possa não só refletir, mas fazer um uso bom da filosofia. E para que isso aconteça, a gente precisa passar por alguns conceitos. A gente já vem destrinchando um pouco a questão do conhecimento medieval e hoje nós vamos, sobretudo, passar sobre a filosofia de dois grandes pensadores que representam muito bem este período. Eles meio que quase vão encerrar a percepção filosófica da Idade Média, e esses pensadores são denominados o Tomás de Aquino e o Pedro Abelardo. Essa aula eu reservei para que a gente possa conversar sobre o pensamento, a ideia ética dentro da filosofia do Tomás de Aquino e o conceito de felicidade que ele também tem. Vejamos. O Tomás de Aquino, então, é um pensador que está inserido dentro da Idade Média. Convém a gente refletir. Muitas vezes a Idade Média é vista como a Idade das Trevas. Será que é isso? Nós temos um certo preconceito, uma visão um pouco inadequada da Idade Média, porque se considera que foi um período em que não se evoluiu, teve peste, não teve avanço científico. Isso daí é um erro grave, um senso comum grave que nós devemos corrigir. A Idade Média possui sim um avanço muito grande. As primeiras universidades surgem na Idade Média. A música, as artes, elas começam a se desenvolver melhor na Idade Média. Por isso que considerá-la Idade das Trevas, por mais é um conceito levantado no Renascimento, sobretudo e depois pela filosofia iluminista, mas que precisa ser corrigida nesse momento. Precisamos olhar a Idade Média com os olhos da Idade Média e não com os olhos contemporâneos. Tomás de Aquino, então, está inserido nesse campo da Idade Média e ele é um filósofo cristão, ou seja, ele vai defender a tese cristã. Ele está inserido e mergulhado dentro da Igreja Católica e o cristianismo. E diferente de Santo Agostinho, ele vai fazer o desenvolvimento patrístico. Ele estará inserido na filosofia escolástica. Para o Agostinho, antecessor do Tomás de Aquino, ele usava a filosofia patrística, ou seja, ele usava o pensamento do Platão. O Tomás de Aquino vai fazer uso da filosofia escolástica, adotando as ideias do filósofo Aristóteles. Durante muito tempo, na Idade Média, não se viu com bons olhos a filosofia do Aristóteles. Sobretudo porque o Aristóteles ele é aquele filósofo que vai dizer que a verdade não está no mundo fora, no mundo imaginário, no mundo das ideias, como dizia o Platão, mas está no universo real. A verdade ela se encontra no nosso meio, no nosso externo. Basta olhá-la e encontrá-la. E é o Tomás de Aquino que vai fazer com que o Aristóteles ele volte para o pensamento e passe a ser conhecido. Inclusive, o Aristóteles era uma leitura proibida na Idade Média. Não se poderia ler o Aristóteles. Lembrar também que a escolástica, esse movimento que vai tentar juntar fé e razão, mas a razão ela se torna nesse momento mais importante. E ele vai entender que nós precisamos enxergar as verdades divinas não no mundo das ideias, como dizia o Santo Agostinho, usando da filosofia do Platão, mas no mundo real. É preciso encontrar Deus não no mundo fora, é possível encontrar Deus no mundo real. Vejam como o pensamento vai mudar muito. A Idade Média é marcada, sobretudo, pelo período teocentrista, onde Deus é o centro de todas as coisas. E sempre se acreditou que Deus estava no mundo fora da nossa realidade, no mundo das ideias, no mundo sobrenatural, no mundo divino. E o Tomás de Aquino, usando da filosofia do Aristóteles, diz o contrário. Deus está no mundo concreto. Bem, a busca da felicidade, para o próprio Tomás de Aquino, ela vai se dar também de modo diferente. A vivência das virtudes ela vai ser necessária, ou seja, eu preciso buscar viver essas virtudes para que eu possa ser feliz. Existem virtudes importantes que devem ser conquistadas nesse momento para que eu possa ser feliz. Usando então da filosofia aristotélica, ele vai voltar a vivência das virtudes para o bem comum. Ou seja, a vivência das virtudes voltadas para o bem comum,
é o que nos traz felicidade. Você já parou para pensar, será que a felicidade do outro te faz feliz? Quando você vê uma pessoa feliz, você consegue também ficar feliz com ela? Será que quando você consegue realizar a felicidade ou concretizar a felicidade, seja do seu colega, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, você se torna feliz? O Tomás de Aquino, fazendo uso da própria filosofia aristotélica, vai dizer que sim, é possível. Quando você pensa no bem comum, quando você busca uma ação voltada para o bem comum, você se torna feliz. A felicidade é o bem de todos os seres humanos. Encontramos a nossa felicidade em Deus. Então, além de se fazer a felicidade a todos os seres humanos, a felicidade dentro da filosofia do Tomás de Aquino, ela vai ter um outro caráter. Então, a felicidade ela não vai ficar só no bem comum, ela é um ponto importante do bem comum, fazer o outro feliz é importante, mas para o Tomás de Aquino, diferente do Aristóteles, vai ter uma ramificação diferente. A felicidade só pode ser encontrada em Deus. E a felicidade é encontrar, é aproximar-se de Deus. Não significa que o próprio Tomás de Aquino, como eu já disse, tenha descartado a felicidade do bem comum. Ele traz, ele reconhece isso. Fazer o outro feliz, fazer com que os seres humanos encontrar a felicidade na felicidade do outro é importante, mas, sobretudo, esse ponto que agora vai aparecer, a felicidade do ser humano encontra-se em Deus. A busca de Deus, o encontro com Deus vai ser importante. Lembrem-se que o tempo da Idade Média é um tempo onde a ideia de Deus ela vai prevalecer. A ideia de um ser perfeito, um ser bom, ela prevalece e ela vai surgir, vai aflorar nesse período. Professor, se a felicidade é encontrada só em Deus, como que eu faço para encontrar? Como que eu faço para tentar entender que Deus de fato existe? O Tomás de Aquino, então, diferente do Santo Agostinho, ele vai dizer Deus não está no mundo fora, Deus é um ser que está no mundo real, nós conseguimos encontrá-lo na realidade concreta, e é o que ele vai chamar, depois através das suas 5 vias, é o que ele vai chamar de primeiro motor. Um pensamento legal do Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, as coisas elas não podem simplesmente acontecer. Por exemplo, para que eu movimente o meu livro desse lado da mesa para esse, eu precisei de um movimento. Eu precisei de alguém que trouxesse o livro de um lado para o outro. O Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, para que as coisas possam existir, para que as coisas possam surgir, eu preciso de algo que faça isso acontecer. Eu preciso de uma força que faça, seja lá o Big Bang, eu preciso de algo que proporcione esse acontecimento. Para isso, o Tomás de Aquino, então, vai denominar Deus. Então, além de se aproximar de Deus, buscar a felicidade é aproximar-se de Deus, é entender que Deus existe. Por isso que ele vai ardentemente buscar provar a existência de Deus. Outro ponto importante, o fato de Deus existir não significa que a nossa liberdade não exista. Tá? Nós somos seres livres, sim. Aqui se tira aquela ideia de destino. Nós podemos estar destinados por Deus, sim, mas a diferença é que nós continuamos sendo seres livres. Vejam só, Deus nos cria para que nós sejamos bons. Nós sabemos o que é certo e o que é errado a ser feito, mas nós escolhemos o que e como deve ser feito. Ou seja, nós temos a nossa liberdade, é o que a gente chama de livre-arbítrio. Assim como o Santo Agostinho já havia chamado, o Tomás de Aquino também vai fazer uso dessa própria ideia. Como se encontra Deus, então? Primeiro, acreditar que Ele existe. Já dei a prova, já ofereci a prova apresentada por Tomás de Aquino, primeiro motor, movimenta todas as coisas. Depois, entender que nós somos seres de liberdade, que nós temos liberdade de fazer as coisas boas ou ruins. Agora, toma cuidado. Pelo fato de nós termos a liberdade de tomar decisões boas ou ruins, a ruim acaba nos afastando de Deus. Logo, convém que nós possamos tomar apenas as atitudes boas. Porque quando eu faço bem a mim mesmo, ao outro, lembrem lá da reflexão sobre o bem comum. Quando eu faço bem a outra pessoa, eu automaticamente estou me conectando com Deus, estou me relacionando com Deus. Ou seja, afastar-se do pecado, afastar-se do erro, tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus, será um ponto fundamental
na filosofia do Tomás de Aquino. O pecado, o erro, me afasta. As coisas boas me aproximam. Surge então uma perguntinha que a gente pode refletir. Professor, se nossa felicidade é o encontro com Deus, é possível ser feliz nessa vida? Poxa, professor, mas encontrar-se com Deus, se é um encontro característico, seria possível que a gente pudesse fazer isso? A resposta do Tomás de Aquino é muito clara. Não. Nessa vida, infelizmente, não. O encontro de uma felicidade que não seja passageira, uma felicidade que seja eterna, uma felicidade que seja própria do ser humano, nessa vida, para o Tomás de Aquino, ela não vai acontecer. Essa felicidade está destinada apenas para uma vida eterna. E a resposta do Tomás de Aquino é muito simples. Nesse momento da nossa vida, podemos apenas contemplar essa felicidade. Podemos apenas desejar essa felicidade. Podemos apenas tentar nos aproximar dessa felicidade chamada Deus. Por isso que eu preciso de uma vida virtuosa. Quando eu tenho uma vida virtuosa, quando eu busco me aproximar, contemplo Deus, que é a felicidade, eu já automaticamente estou preparando a minha vida futura. Estou preparando o meu encontro com a felicidade eterna. Então, só para que a gente possa recordar, o bem comum existe na filosofia de Tomás de Aquino, mas ele não vai ser o ponto mais importante. O ponto mais importante do encontro da felicidade está relacionado ao encontro com Deus. Que nessa vida, infelizmente, não ocorre, mas essa vida seria uma preparação para que você possa se encontrar com essa felicidade eterna, com essa felicidade ilimitada, com essa felicidade que para ele é a maior das felicidades, e eu só consigo fazer isso com uma vida baseada em virtudes. Por isso que eu queria deixar para vocês, então, nesse momento, o nosso exercício, a nossa atividade. Então, olhem lá com carinho no exercício 1, 2, 3, 4 e 5 do exercício de interação da página 421. Observem, leiam aquele texto e busquem, então, salientar algumas informações que para nós são importantes. A história, ela chama muita atenção. Então, é um menino que vende minhocas. Então, um carro para, ele vai lá, vende o pacotinho de minhocas para o pescador e o pescador dá uma nota muito grande para ele, ele corre trocar ali próximo ao mercado e quando ele volta o carro não está mais. O que esse menino deve fazer? Fica com dinheiro, procura devolver? Agora lembre, aplique ali a filosofia do Tomás de Aquino. O que seria a coisa correta a fazer? O que seria a coisa virtuosa a ser feita? Qual a atitude que me aproximaria da felicidade eterna chamada Deus? Pessoal, agradeço pela aula de hoje, espero vocês e até a próxima.